Melhor evitar a fadiga. Aí. Bom, então, uma revisãozinha rápida de ontem, né? Falamos sobre a origem dos primeiros socorros, né? Quem foi Jean-Henri Dunant, que criou a Cruz Vermelha. Falamos aí dos conceitos básicos de primeiros socorros, né? Então, falamos quem são os socorristas, o que é uma emergência, o que é uma urgência, ok? Falamos sobre sinais e sintomas. Então, sinais é tudo aquilo que o socorrista consegue avaliar por si só, né? Na vítima. E sintomas é o que a vítima relata para nós. Vamos lá, aspectos legais aí dos primeiros socorros. O que seria considerado uma omissão de socorro na área de primeiros socorros? Por exemplo, uma pessoa, um popular, né, que está passando na rua e vê um acidente. Ele é obrigado a parar e socorrer uma pessoa? Ele tem essa obrigação? Acredito que não. Ok, vamos lá. Se ele não tem um treinamento específico na área de primeiros socorros, realmente ele não tem a obrigação de tocar na vítima, ok? E para falar a verdade, se ele não sabe o que está fazendo, ele nem deve tocar na vítima, porque senão uma ação errada do socorrista pode agravar a situação da vítima, tá? Mas ele tem por obrigação acionar o socorro, ok? Então, só o fato dele pegar o celular dele e ligar um 93, 92 ou 90, né? Já caracteriza o auxílio àquela vítima, tá bom? Então, a omissão de socorro, ela não está ligada necessariamente à pessoa que ficou do lado da pessoa ali, não tocou na vítima, mas acionou o apoio. Só que hoje, o que nós vemos no dia a dia aí, né? Parece que virou um comportamento padrão do ser humano, né? Quando um acidente ocorre, a pessoa liga a câmera do celular, começa a filmar, e durante a filmagem ele fala assim: alguém aí liga para o bombeiro. Pô, mas ele já não está com o celular na mão, entendeu? Então, eu não sei se vocês estão lembrados ou se chegaram a ver. É, Foi o ano passado, se eu não me engano, um acidente de caminhão na Marginal, o motorista preso nas ferragens, né? Tinha um cara filmando, falando para alguém ligar o 93, e uma mulher tentando tirar o caminhoneiro das ferragens, tentando abrir a porta ali do caminhão. Eu vi, ela é candidata agora, né? Isso, Mulher então. Maravilha. Então, o que acontece? Quando nós estamos numa situação, né, onde nós vemos uma situação de perigo ali, e eu percebo que eu não tenho capacidade de atendimento, né, pelo menos chamem quem de direito, né? Acionem ali o Corpo de Bombeiros, o SAMU, o policiamento, necessário, tá? Então, com o simples fato, né, dessa atitude aí, os senhores já estão livres de responder por omissão de socorro, ok? Bom, entrando um pouquinho na parte legal, né, na parte jurídica da coisa, a gente tem que estabelecer algumas coisas aí, o que é dolo e culpa, por exemplo, ok? Então, num resumo muito básico sobre essas terminologias, dolo é tudo aquilo que o agente quis cometer, ele queria aquele resultado, tá? Então, por exemplo, numa briga de torcida, você tem ali um corintiano e um palmeirense se agredindo. A intenção deles é machucar o outro, tá? Se chega uma viatura de policiamento e consegue conduzir os dois para a delegacia, né, o enquadramento vai ser lesão corporal dolosa. Eles queriam se machucar, tá?
Agora, por exemplo, nessa briga aí, os dois desferem um golpe no outro, né? Então, por exemplo, o corintiano acerta um soco ali no palmeirense, o palmeirense cai, bate a cabeça na guia e morre, mas não era a intenção desse resultado, né? Você tem aí um dolo eventual, tá? O que é o dolo eventual? Eu não queria aquele resultado, mas eu sabia que ele poderia acontecer, tá? Então, é o caso ali, por exemplo, da pessoa que bebe, dirige e sofre um acidente. Ele não queria sofrer um acidente, ele não queria atropelar ninguém, ele não queria bater o carro, mas ele assumiu o risco, tá? Então, recapitulando, dolo. O agente ele quer o resultado, ele quer que aquilo aconteça. Mas quando acontece muito mais do que ele esperava, né? O resultado acaba sendo mais grave do que ele esperava, não era exatamente aquilo que ele queria, tá? Então ele assumiu o risco, né? Eu sei que pode acontecer, eu não quero que isso aconteça, mas eu sei que pode acontecer e eu vou fazer mesmo assim, tá? Então isso aí é o dolo eventual. Agora, quando o agente tem participação, ele tem um grau de culpabilidade, né? Ele participou do ato, mas ele não queria aquele resultado, aí nós estamos falando de culpa, tá bom? Então, por exemplo, eu saio para dirigir meu carro e por um fator aí de distração, alguma coisa, acaba atropelando uma pessoa. Eu não queria atropelar ninguém, né? Mas se eu estava distraído porque estava mexendo no celular ou mexendo no rádio do carro procurando uma música, né? Ou simplesmente estava olhando para a pista e não estava prestando atenção, eu atropelei uma pessoa, eu tenho culpa. Eu não queria causar aquele acidente, tá? Mas participei para que ele acontecesse. Tranquilo? A culpa, ela tem três possibilidades aí. Ela pode ser por negligência, por imprudência ou por imperícia. Bom, a negligência, tá? A negligência é quando o agente em questão ele não observou as regras de segurança a serem seguidas. Ele conhece as regras de segurança, tá? Mas não observou essas regras. Então, ele deixou de fazer alguma coisa que deveria ser feito, tá? Então, na negligência, ele deixa de cometer deixa de prestar atenção no que ele precisava, não segue as regras de segurança, né? Mas ele conhecia essas regras de segurança. A imprudência é quando ele conhece as regras de segurança, mas por vontade própria ele não segue, tá? Então, diferente da negligência, né? Então, na negligência ele conhece, mas não faz. Na imprudência ele conhece, né? Mas faz diferente. E na imperícia é quando ele não conhece aquele ofício e tenta exercer mesmo assim, tá? Então vamos a alguns exemplos aí. Eu trabalho numa empresa, acabei de ser contratado, né? Estou no período de experiência. E só que eu fui contratado para serviço de limpeza. Então eu estou lá executando a minha atividade de serviço de limpeza e um operário da solda, o cara que mexe com maçarico, faltou no dia e eu percebo que o chefe da seção lá está desesperado porque tem um serviço importante para ser entregue, né? E aí eu chego para ele e falo assim, ô chefe, todo dia eu fico fazendo minha atividade aqui, limpando as coisas, e eu vejo como é que ele monta equipamento, como que ele liga. Eu aprendi só de olhar. Eu posso fazer essa solda aí para o senhor. E aí o chefe autoriza e quando ele vai executar o serviço, ele se machuca ou machuca alguém, ok? Então o acidente foi por imperícia, ele não era habilitado àquela função, tá ok? Bom, na imprudência, eu pego o meu carro, vou dirigir o carro e começo a fazer zigue-zague com o carro na pista. Começo a brincar com o meu veículo na pista, tá? Eu estou fazendo ali uma manobra arriscada. E aí, durante essa manobra arriscada, eu causo um acidente, tá? Então, esse acidente aí foi por imprudência. Tranquilo?
E na negligência, eu estou passando no local, né? Vi um acidente, não parei para socorrer e também não fiz a ligação 93 e fui embora, né? E uma câmera de segurança filmou essa minha atitude. Então eu passo com o meu carro, vi um acidente, olho para as pessoas caídas no chão, não desço para socorrer e também não faço uma ligação 93 ou 92 e fui embora. Eu queria que aquelas pessoas morressem ali no chão? Não, não era o meu objetivo, tá? Mas eu deveria ter feito alguma coisa e não fiz. Perfeito? Alguma dúvida? Ok. Beleza. Bom, direito de recusa. Eu, como socorrista, né? Então, eu sou da brigada de incêndio da minha empresa, eu trabalho no SAMU ou no Corpo de Bombeiros. Cheguei para atender uma vítima e quando eu me aproximo da vítima, né? Lembra que o socorrista tem que se identificar antes de abordar a vítima, né? E aí, quando ele chega próximo da vítima, fala: Ó, eu sou da brigada de incêndio aqui da empresa, eu vim te socorrer. Ela pode falar assim: Ó, não, eu não quero ser atendida? Ela tem esse direito? Pessoal, não, eu estou machucado, mas eu não quero ser Tiver atendido, não. consciente, pode, né? Então vamos lá. Tem algumas situações em que ela realmente pode, tá? Ela pode exercer o direito de recusa, mas ao mesmo tempo o socorrista deve fazer uma avaliação da situação, né? Quando nós entrarmos ali na parte de escala de coma de Glasgow, nós vamos aprender que a escala de coma de Glasgow ela tem pontuações de 3, que é a menor pontuação, até 15, tá? Então, esse direito de recusa ele só pode ser exercido plenamente pela vítima quando o Glasgow dela for 15, tá? Se ela tiver a perda de um ponto sequer, se ela estiver ali com Glasgow de 14, ela já não tem mais esse direito de recusa. Por quê? Porque alguma coisa está interferindo ali no seu nível de consciência. Então, às vezes, essa recusa que ela está fazendo não é realmente o que ela quer, mas por conta da confusão mental que ela está passando naquele momento, ela acaba se expressando, né, dizendo que não quer ser socorrida. Se o socorrista percebe essa alteração de comportamento, né, esse rebaixamento aí do Glasgow, e não socorre a vítima, tá? Ele está cometendo o quê? Uma omissão de socorro, perfeito? Digamos que essa vítima, depois de algumas horas, entre em óbito. Então, o socorrista queria que ela morresse? Não queria, né? Não era a vontade dele. Mas ele tem culpa por negligência. Entenderam como que a gente faz a composição do caso agora? Agora, por exemplo, o socorrista desce da viatura, ele torce para o São Paulo e ele vê um santista lá todo machucado. Aí fala: não vou socorrer esse cara não. Entra na viatura e vai embora, tá? Aí acaba sendo como dolo eventual, entendeu? Eu sabia que o cara precisava de ajuda, eu não queria que ele entrasse em óbito, mas eu fui embora sabendo que aquilo podia acontecer. Perfeito? E aí ele entra no dolo eventual. Pô, mas qual seria a diferença, né, do cara ser acusado ali por culpa, né, num caso de óbito, ou por dolo? A diferença é a pena. A pena dos crimes dolosos são maiores do que os crimes culposos, ok? Identificação de acidentes, que já vimos ontem, né? Então, temos os casos clínicos, traumáticos e as emergências psiquiátricas, tá? Sempre que chegarmos numa situação onde a vítima sofreu lesões traumáticas, tá? Lembrem que a primeira letra ali da avaliação primária é o D, né? D de danger, de perigo, né? Então, a primeira coisa que o socorrista deve assegurar é que aquele perigo, aquela energia externa que fatalizou aquela vítima, que essa energia não se replique nele, tá? Ele não pode ser uma segunda vítima. Então, uma vítima de um acidente de trânsito, antes né, de eu abordar aquela vítima,
eu tenho que garantir que os demais veículos daquela via não atropelem quem está trabalhando na área ali, tá? Se for um acidente ali com descarga elétrica, antes de tocar na vítima, eu tenho que ter certeza que não há mais energia naquele sistema, né? Então, eu tenho que desligar o sistema, ou se o fio estiver grudado na vítima, eu tenho que afastar aquele fio de forma segura, mas eu tenho que garantir, tá? Que aquele fator de risco não interfira na segurança da equipe, tá? Como exemplo, eu trago aí, por exemplo, as estatísticas de acidentes com produtos químicos, tá bom? 2/3 das vítimas de produtos químicos, né, de acidentes com contaminação por produtos químicos, são os socorristas, tá? Então, para cada vítima de produto químico, eu tenho 2 socorristas contaminados, tá? Ou seja, é muito maior o número de socorristas contaminados do que das próprias vítimas. Perfeito? Bom, o início do atendimento, como ele começa? O início do atendimento a um acidente, ele já começa na própria ligação. Quando a pessoa faz ali o 93 ou 92, começou ali o atendimento. Por quê? Uma boa triagem das informações é essencial para que o atendente que está ali do outro lado da linha consiga estabelecer exatamente qual que é a viatura a ser deslocada para o local, qual a região, né, do acidente. Então, quantas pessoas tinha no carro, por exemplo, se o carro bateu no poste, se o fio do poste arrebentou e encostou no carro, tá? Então, todas essas informações são de muita importância para quem está a caminho do atendimento. Essa coleta de dados, ela deve, inclusive, ter certeza do endereço da pessoa, tá? Por quê? Se você pegar ali, se a pessoa fala assim, ó, eu estou na rua 15 de novembro, tá? Depois, por curiosidade, procurem ali, por exemplo, no guia ou no Google Maps, tá? Rua 15 de novembro. Vocês vão ver que existem em várias cidades, tá? Então, muitas cidades têm ali Rua 15 de novembro, Rua São João, então, nomes de santos, então, vixe, é o que mais tem, tá? Então, o atendente tem que ter certeza de onde é aquela rua. Então, a pessoa fala, ó, eu estou na rua 15 de novembro. Ok. Em qual bairro o senhor está? Tá? Para eu começar a estabelecer ali exatamente o ponto de referência, né? Na Zona Leste, por exemplo, nós temos Rua do Oratório e em Santo André nós temos Avenida do Oratório. Tá? Então, é praticamente o mesmo nome. Se o atendente não presta atenção no que está sendo dito ali, ou não faz uma boa triagem, as equipes podem ser direcionadas para o endereço errado, ok? Bom, ao chegar no local, garantir a segurança de cena. Todos devem estar paramentados ali para bioproteção, então, luva, óculos de proteção, avental de resgate, tá ok? Então, a segurança do socorrista é primordial. Avaliar a cinemática. Então, por exemplo, eu chego no local e a vítima, né, eu vejo o carro batido no poste ali, e a vítima fala assim, ó, eu era um motorista, eu estou bem e não quero ser atendido, né? O que é cinemática? A cinemática é quando eu observo os danos causados, né, ao veículo, por exemplo, né? Então, eu observo os danos causados, eu percebo ali que, pela deformação do carro, a velocidade que esse veículo estava antes do acidente era uma velocidade um pouco acima do normal, né? Se eu tiver condições ali de me aproximar do veículo, eu olho ali, muitos veículos hoje em dia, o velocímetro ele fica travado no momento do acidente, né? Então, tá lá marcando, por exemplo, 80 por hora. Eu vejo um velocidade, tá 80 por hora, era uma rua ali onde o limite de velocidade era 40, então, ou seja, pô, já estava o dobro da velocidade limite, né? O carro está com uma deformação muito grande e a vítima está dizendo que não quer ser atendida. Será que é seguro, né, deixar essa vítima aqui no local
e regressar para o quartel? Ou será que não é por questões de garantir tanto a segurança dela, quanto evitar algum processo, conduzir essa vítima para o hospital, tá? Então, em alguns casos, a vítima ela vai sim ser conduzida para o hospital de forma coercitiva, ou seja, ela não queria, mas ela vai, tá? Obviamente que o socorrista não vai dar uma gravata na vítima ali, enforcar ele para ele entrar na viatura, mas algum meio de coerção deve ser aplicado, tranquilo? E sempre solicitar apoio, tá? Se eu percebo que algum fator ali não é da minha competência, ou se eu não tenho conhecimento técnico para aquele assunto, tá? Então chamem apoio. CT, a antiga Eletropaulo, que agora é Enel, CETESB, tá ok? Então sempre vamos necessitar de alguns apoios específicos para que alguns fatores de risco que estão fora do meu controle sejam eliminados, tá? Então, eu não tenho como desligar a energia da rede primária. São 13.300 volts. Eu não tenho condições como bombeiro, como atendente do SAMU, né? Eu vou precisar da Enel aqui para que faça esse desligamento e aterramento. A abordagem nós vimos ontem, né, em vítimas conscientes e vítimas inconscientes. Tranquilo até aí? Vamos lá, tipos de... Pode falar. Ok. Vamos lá, tipos de emergência. Temos as emergências clínicas, traumáticas e psicológicas, já falamos sobre isso, né? Alguns exemplos aí das emergências clínicas, então as cardíacas, respiratórias, gástricas e neurológicas. Das traumáticas, então fraturas, queimaduras, então pode ser térmica, química, abrasiva, elétrica, ok? Vários são os fatores que geram queimaduras, né? E as térmicas também se subdividem, né, em queimaduras por calor ou por frio. Lesões com hemorragias, que podem ser internas ou externas. Emergências psicológicas, então falamos das transitórias, que é o estresse, a depressão e a bipolaridade. Nas permanentes, a esquizofrenia e o transtorno de personalidade dissocial, né, os sociopatas. Análise primária, vimos nos casos clínicos a sequência CAB e no caso traumático a sequência DR, ABCDE, ok? Bom, análise secundária. O que é a análise secundária e quando ela é feita? Vamos lá. A análise secundária, ela tem uma diferença da primária. Qual é a diferença? Primeiro, a análise primária, ela tem 30 segundos para ser efetuada, no máximo. Eu não posso passar de 30 segundos realizando a análise primária. Porque a análise primária, o principal objetivo dela é reconhecer, né, perceber ali naquela vítima se os sinais vitais estão presentes, né? A vítima tem pulso, a vítima respira. Isso é o objetivo principal da análise primária. Ela tem pulso e ela respira. O que eu estou buscando ali? Presença do sinal. Não me interessa a qualidade do sinal, tá? Então, eu só quero estabelecer a presença. Por quê? Porque se eu perceber que não tem pulso, eu já inicio a manobra de RCP completa. Se eu percebo que ela tem pulso, mas não tem respiração, eu faço apenas assistência ventilatória, tá? Mas tanto a manobra de RCP quanto a assistência ventilatória, assim que detectado a falta do sinal, né, elas devem começar imediatamente. Eu não posso perder tempo, tá? No atendimento para essa vítima. Nesse momento, cada segundo conta, tá? Mas eu realizei a análise primária, né? Identifiquei, encontrei ali os sinais vitais. Então, poxa, a vítima ela respira e ela tem a pulsação. Ok. Agora sim é momento de eu, como profissional,
estabelecer o quê? A qualidade, né? Verificar a qualidade desses sinais. Então, na análise secundária, eu vou sempre fazer as buscas por lesões e por qualidade de sinal. Quais são as lesões que eu vou buscar na vítima, né? Primeiro, eu vou buscar sinais aí se existe alguma hemorragia, tá? A hemorragia ela pode ser externa ou interna. As hemorragias externas é muito fácil, né, a percepção, porque eu vou notar ali o extravasamento de sangue. Já as hemorragias internas, tá, eu vou ter que buscar alguns sinais, tá, que estejam acontecendo ali na vítima, por exemplo, coloração dos lábios, né, pele fria, úmida, e aumento, né, na frequência cardíaca. Então, a vítima está ali com taquicardia, mas ao mesmo tempo que o coração está acelerado, né, o pulso está fraco. Ou seja, quando eu faço ali a palpagem, né, quando eu encosto ali na carótida da vítima, por exemplo, eu percebo que aquele sinal de pulso ele está bem fraquinho, eu sinto ele bem leve, né? Então está rápido, mas com uma pressão baixa, né? Se eu tentar buscar esse pulso ali na parte radial, por exemplo, talvez eu não encontre, tá? Então alguns sinais vão me mostrar que a vítima pode ter uma hemorragia interna. Fraturas. As fraturas, a maioria delas são de fácil percepção, tá? Então, quando for uma fratura completa, eu vou ter deformidade e desvio do membro, né? Então, eu chego num local de acidente, a pessoa caiu do andaime e eu vejo a perna dele em forma de um W. É normal aquela posição? É normal aquele, aquela aparência daquele membro? Não, não é. Então, a fratura ali, algumas vezes, só de bater o olho a gente percebe, tá? Principalmente quando a fratura for completa. As fraturas pode ser que ela seja incompleta, né? Então, iniciou um processo de fratura, mas ele não rompeu totalmente o osso. Então, existem algumas formas de identificar isso, tá? A gente vai aprender mais para frente, nas aulas práticas. Vou buscar pelos sinais vitais, então agora sim eu vou contar a frequência respiratória, vou contar a frequência cardíaca, tá? Então lá na análise primária eu só queria saber se tinha pulso e se respirava. Aqui não, aqui eu vou estabelecer quantos batimentos tem por minuto, quantos movimentos respiratórios tem por minuto. A pressão da pessoa também, né, que é a pressão arterial. Então, vamos entender mais para frente como funciona a aferição da pressão arterial, tá? Temperatura da pele, aparência da pele, né, se é uma pele fria e úmida, se é uma pele fria e seca, tá? Ou se ela está quente e úmida. Então, tudo isso vão me dando algumas informações para tentar estabelecer o que pode estar acontecendo com a vítima ali. Sempre que a gente começa a coletar esses dados, né, uma sequência desses dados pode nos indicar alguns casos, por exemplo, né? Então, existem algumas avaliações que a gente faz, por exemplo, a escala de Cincinnati, que ela pode te dar a resposta se a vítima está tendo um AVC ou não, tá? Lembrando que o AVC houve uma modificação no seu nome, né? Na sua terminologia. Então, atualmente, o nome correto é AVE. Né? Então, é AVE. Acidente vascular encefálico. Tá? O AVC, a terminologia era acidente vascular cerebral, mas agora mudou para AVE. Então, cor e temperatura da pele. Vamos realizar também o AMPLA. Tá? O AMPLA é uma entrevista com a vítima ou algum conhecido, algum amigo ou parente da vítima que saiba responder essas perguntas. Tá? Então, se a vítima estiver consciente, faremos essa sequência de perguntas. Se ela possui alergia, se ela toma algum medicamento, se ela tem alguma outra patologia, tá? Se ela ingeriu líquidos. Então, nessa parte de líquidos, eu quero saber duas coisas. A primeira, ela está hidratada? A segunda, ela ingeriu bebida alcoólica? Tá?
E na alimentação também eu preciso saber se a vítima está alimentada ou não. Por exemplo, então, eu chego, fui acionado, né? Ó, o técnico, tem um funcionário passando mal lá no refeitório. Ok, nós vamos até o refeitório. Tudo bem? O que está acontecendo? Ah, eu estou passando mal, não estou bem. Você tem alguma alergia? Tem alergia a camarão. Ah, alergia a camarão, ok. Toma algum medicamento? Não, só antialérgico. Só quando me dá algum problema de alergia. Você tem alguma outra doença já de alguma doença crônica? Não, tem nenhuma doença crônica, não. Você está hidratado? Bebeu água hoje? Sim, eu bebi. Tomou alguma bebida alcoólica? Não, não bebi nada alcoólico. Você está alimentado? Você almoçou? Ah, eu almocei. O que que você comeu? Empadinha de camarão, tá? Então, opa, peraí, a gente já começou a estabelecer alguns nexos, algum nexo causal, tá bom? Então, essa entrevista ela vai fornecer vários dados para a gente, para quando formos entregar essa vítima aos cuidados médicos, tá? Algumas questões né, a gente já consegue direcionar o caso ali. Tranquilo? Beleza? Bom, sistema respiratório. Vamos estudar alguns sistemas, tá? Então, sistema respiratório, circulatório. Mais para frente a gente entra no gástrico também, tá ok? E o nervoso central. Serão os 4 sistemas que nós vamos estudar aí. O primeiro deles, que é o de hoje, é aí o sistema respiratório, tá? Ele é constituído, né, principalmente pelos pulmões, ok. Mas o pulmão, ele não trabalha sozinho, ele precisa de outros órgãos ali, né, que auxiliem no seu funcionamento, tá? Então, quando nós respiramos, o ar é conduzido até os pulmões e lá dentro do pulmão é feito a troca gasosa, tá? Essa troca gasosa é chamada de hematose, ok? E vamos lá, quais são esses órgãos auxiliares aí do sistema respiratório? Então, quando nós falamos aí de fossas nasais, boca, laringe e faringe, nós estamos falando do trato respiratório superior, tá? Então, trato respiratório superior são as fossas nasais, a boca, a faringe e a laringe, tá? Já a traqueia, os brônquios, bronquíolos e alvéolos, tá? São o trato respiratório inferior. Então, trato superior e trato inferior, ok? Traqueia, brônquio, bronquíolos, né, o próprio pulmão e os sacos alveolares são o trato inferior. Já as cavidades nasais, boca, laringe e faringe, trato superior, tá? E o porquê que é importante a gente conhecer essas áreas? Para cada tipo de nível de atendimento, existe uma limitação de área a ser acessada, tá? Então, o socorrista do nível básico e do nível intermediário, ele só pode acessar o trato respiratório superior, tá? Ele não pode fazer nenhuma manobra que acesse o trato respiratório inferior, tá? Essa manobra é exclusiva para os médicos, tá? Então, por exemplo, uma traqueostomia, né? Então, não sei se vocês já viram em televisão, filme, né? Aquele momento em que o socorrista faz um furo no pescoço da vítima e coloca um canudinho ali para ela respirar pelo pescoço, né? Por que ele está fazendo aquilo? Porque alguma coisa comprometeu o trato respiratório superior e não tem passagem de ar por ali. Então ele faz uma traqueostomia para que a vítima consiga respirar, tá? Mas essa manobra é uma manobra invasiva e exclusiva do suporte avançado. Professor, Opa, pode falar. a minha avó um tempo atrás tinha feito. É bem horrível, hein? Essa tráqueo. Porque compromete muito a qualidade de vida da pessoa. Porque você tem duas questões ali. Primeiro, faço ou não faço, né? Então vamos pensar num profissional aí do nível avançado. Ele fala assim, pô, faço a traque ou não faço, né? Se eu não fizer, a pessoa morre, ok? Agora, fazendo a tráqueo, ela vai sobreviver,
mas algumas complicações agora ela vai carregar para o resto da vida, né? Então, por exemplo, quem depende daquele tubinho da tráqueo para se manter, né? Note que para conversar fica diferente, né? A voz da pessoa muda, fica com aquele som meio robótico, né? Quando a vítima está gripada, por exemplo, e ela espirra, então aquela secreção pode sair pelo canalzinho da tráqueo e, se não estiver coberto ali, causa constrangimento para a pessoa, né? Então, uma série de complicações aí para o dia a dia vão surgir. Mas é aquele negócio, nos primeiros socorros, a gente sempre busca se preocupar com o bem maior, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe que devemos transportar uma vítima sempre preservando a sua coluna cervical, ok? Esse é o mundo ideal, tá? Então, estou socorrendo uma vítima, ela é vítima de trauma, eu vou me preocupar com a parte cervical dela, ok? Só que isso só pode ser feito se o ambiente estiver seguro, tá? Eu tenho segurança para atuar em cima dessa vítima, né? Trabalhar em cima dela e fazer um resgate com todos os protocolos, né, sendo aplicados? Consigo fazer isso? Ok, consigo, tá? Agora, se por algum motivo isso não é possível, então eu vou ter que extrair essa vítima do local do acidente sem pensar na parte de traumatologia. Por exemplo, eu entro no incêndio, dentro do local do incêndio, e encontro uma vítima dentro do incêndio, tá? Com o ambiente em chamas, dá tempo de eu trazer uma prancha, colocar colar cervical, fazer análise primária, fazer análise secundária. Eu tenho esse tempo à disposição? Não tenho. Então eu vou ter que sacar ela de dentro do incêndio de uma forma um pouco mais bruta, né? Eu não vou me preocupar com a traumatologia nesse momento. O que algumas pessoas podem dizer se você fizer isso, né, você vai prejudicar a cervical dela, você pode deixar ela paraplégica, tetraplégica, ok. Nesse momento de grande perigo, eu estou me preocupando com um bem maior que é a vida, ok? Então, nesse momento, existe aí uma excludente de ilicitude, tá? Então, como o bem maior ali era a vítima, e o ambiente oferecia risco de morte, então justifica eu retirar aquela vítima sem aplicar os protocolos preconizados. Ok? Bom, voltando aqui para o sistema respiratório, né? Então nós temos 2 pulmões, ok? Ligados aí pelos brônquios. Quando a gente volta, deixa eu voltar a imagem aqui. Então a gente nota que no trato inferior, né, nós temos o brônquio principal, e esse brônquio ele se subdivide para os 2 pulmões, e a imagem que nós temos aí é muito parecido com uma árvore de ponta-cabeças, né? Nós vemos que o brônquio ele seria como o tronco dessa árvore, né? Quando começa a se ramificar, parecendo que são galhos, aí nós temos os bronquíolos, tá? E se nós aumentarmos, dermos um zoom nessa imagem, lá na ponta dos menores galhos, né, nós vamos ver alguns saquinhos que se parecem com cachos de uva, tá? Esse saquinho que se parece com um cacho de uva são os sacos alveolares, tá? E cada uva, cada bolinha daquela é um alvéolo, tá? É lá dentro do alvéolo que ocorre a troca gasosa, perfeito? Então, na ponta do bronquíolo, nós vemos esses cachinhos de uva aí, tá? E cada bolinha dessa é um alvéolo, tranquilo? Lá dentro do alvéolo, né, ele é permeado por vasos sanguíneos muito finos, tá? Esses vasos sanguíneos são tão finos que as moléculas do sangue, elas são obrigadas a passar enfileiradas ali, uma atrás da outra, tá? Para que ela, passando dentro desse ramo bem fininho, né, dentro do saco alveolar, lá dentro desse alvéolo tem o quê? Tem o ar que nós estamos respirando, tá? Então, o meu sangue, quando passa ali por dentro, né, a hemoglobina, que é quem transporta os gases dentro do meu sangue, né? Então, a hemoglobina, ela vai liberar o dióxido de carbono e vai absorver o oxigênio, tá?
Sempre que nós observarmos imagens, né, representações gráficas aí do corpo humano, quando você percebe ali, né, vê duas diferenças de cor ali, azul e vermelho, então o sangue representado em azul, tá, é o sangue rico em dióxido de carbono, tá, ok? O sangue vermelho é o sangue arterial, então o sangue azul será o sangue venoso, rico em dióxido de carbono. E o sangue vermelho é o sangue arterial, rico em oxigênio. Tranquilo? Beleza. Inspiração e expiração. Os movimentos, né, que permitem que o pulmão se encha de ar ou esvazie é a inspiração e a expiração. Inspiração é quando nós puxamos o ar, né? Então, quando nós enchemos o nosso pulmão, nós estamos inspirando. E quando eu esvazio o pulmão, eu estou realizando a expiração, tá? Esses movimentos não são voluntários, tá? Eu realizo eles de forma involuntária. Eu não preciso pensar para respirar, né? Eu não preciso enviar um comando do meu cérebro para o diafragma para que ele se movimente, tá? Lembrando o seguinte: o pulmão ele não tem musculatura, ele é um órgão, ele é apenas um saco, tá? Ele não tem movimento próprio. Ele depende de que alguém faça esse movimento para ele, tá? E quem realiza esse movimento dos pulmões, né, para encher o pulmão e esvaziar? Existe um conjunto de músculos, tá, responsáveis por isso. O principal deles é o diafragma, tá? Então, o diafragma os pulmões estão apoiados sobre esse músculo, né? Então, eles estão em cima desse músculo. E quando nós movimentamos o diafragma, tá, é que o pulmão pode se expandir ou contrair, ok? Lembrando o seguinte, nós conseguimos, de forma consciente, controlar a respiração. Por exemplo, eu posso aumentar o volume, diminuir um pouco, né? Eu consigo prender a respiração por algum tempo, eu consigo fazer um exercício de apneia, tá? Eu consigo, então, às vezes, controlar o ritmo da minha respiração. Mas os movimentos, esse comando elétrico que o cérebro está mandando ali para a movimentação do diafragma, isso é involuntário, tá? Não depende do meu comando. Tranquilo? Bom, o pulmão é dividido em lóbulos também, tá? O pulmão direito possui 3 lóbulos e o pulmão esquerdo 2 lóbulos, tá? Notem que o pulmão esquerdo ele tem aqui uma cavidade, né? Ele está um pouco abaulado aqui e ele é um pouco menor que o pulmão direito. Por que essa diferença? Por que o pulmão esquerdo é menor? Alguém arrisca? Ninguém? Então vamos lá. O pulmão esquerdo é menor por conta da presença do coração, ok? Então o coração, ele não está do lado esquerdo do corpo, ele está no centro do corpo, no centro do peito, ok? E ele está inclinado para a esquerda. Então essa inclinação para a esquerda faz com que o pulmão esquerdo, né, seja obrigado a dar espaço para aquele outro órgão, tá? Então o pulmão esquerdo é um pouquinho menor por conta da inclinação do coração, tá? Notem também que o lobo, né, que o brônquio que vai para o pulmão esquerdo, ele possui uma leve curvatura aqui, ó, para acompanhar esse desvio, ok? Então, para desviar do coração, o brônquio esquerdo ele tem uma leve curvatura. Já o brônquio direito, ele segue reto, tá? Então, quando ele entra no pulmão, ele é praticamente reto aqui e depois que ele começa as suas subdivisões, tá? Aqui nós temos um pulmão, né? Do lado esquerdo, um pulmão saudável e do lado direito um pulmão aí que sofreu com fumaça, né? E, por exemplo, não é só fumante que possui pulmão assim, tá? Muitas outras profissões podem ocasionar isso, né? Então, por exemplo, dona de casa lá no interior
que utiliza muito fogão a lenha, tá? Ela pode apresentar um pulmão com aspecto de fumante. Bombeiros, muitos casos de câncer pulmonar, tá? Por conta de alguma fumaça que ele respire durante o incêndio, durante o rescaldo principalmente. Então, na maioria dos casos, o bombeiro ele entra equipado para o incêndio, né? Quando o incêndio acaba, por ser uma atividade exaustiva, na hora do rescaldo, muitos retiram o seu EPR e trabalham no rescaldo sem EPR, tá? Não é porque não tem mais fogo que não existe mais risco de contaminação, perfeito? Mas é uma prática que acaba ocorrendo, tá bom? Então, muitos acabam trabalhando sem EPR e acabam respirando aquela fumaça ali. Trabalhadores aí de solda, né? Então, quem trabalha com muita solda, equipamentos que geram fumos metálicos, né? Então, podem ter algumas doenças pulmonares. A galera da mineração também, tá? Existem muitos problemas pulmonares na área da mineração. Tranquilo até aí? Algumas doenças pulmonares aí que nós podemos citar, tá? Então, nós temos a asma, bronquite, bronquiolite, doença pulmonar obstrutiva crônica, a famosa DPOC, tá? Enfisema pulmonar, o câncer, tuberculose e pneumonia. Bom, o asma, né? A asma é quando ocorre ali o entupimento, né, de alguns canais da minha via respiratória por algum muco, tá? E esse muco ali, ele dificulta o volume de ar, né? Ele reduz o volume de ar que essa pessoa consegue respirar. Então, ela respira com mais dificuldade. A passagem de ar ali, ela está parcialmente obstruída, tá? O que a pessoa precisa para respirar melhor, então? Ela precisa usar broncodilatadores, né? O que são os broncodilatadores? São medicamentos, né? Que, por exemplo, aquela bombinha, né? Que quando a pessoa respira, aquele medicamento faz com que os brônquios aumentem o seu volume. Aumentando o volume, facilita a passagem de ar novamente, tá? A bronquite, ela tem o mesmo mecanismo da asma, tá? Mas a bronquite, ela é temporária. Já a asma é uma doença crônica, tá? Então, bronquite é temporária e a asma é uma doença crônica. Mas as duas têm o mesmo mecanismo de ação, né? O entupimento ali, ou estreitamento das vias aéreas por conta de algum muco. E a bronquiolite? A bronquiolite, ela acontece numa área mais abaixo do pulmão, né? Então, ela acontece nos bronquíolos. Então, a bronquite ocorre nos brônquios. Então, é numa parte mais superior do pulmão ali. A bronquiolite ocorre numa área um pouco mais inferior, então ocorre nos bronquíolos, tá? E ela é mais comum em crianças, tá bom? Então, bronquiolite mais comum em crianças. Bom, enfisema pulmonar. O enfisema pulmonar é a destruição dos alvéolos, tá? Então, por algum motivo ali, excesso de respiração de fumos, de fumaças, de partículas, né? Que vão destruindo os alvéolos, tá? E a partir do momento que nós perdemos alguns alvéolos, eles não se regeneram, tá ok? Então, o pulmão é uma área do nosso corpo que ele não consegue recuperar as células que ele perdeu. A DPOC é quando alguma doença pré-existente, né, como uma bronquite maltratada, né, a asma que houve uma piora, tá? Então, alguma doença anterior, tá? Ela promove o quê? Uma obstrução da passagem de ar nos pulmões. Então, essa é a DPOC. Então, na maioria dos casos, né, ela sempre vai derivar de uma outra doença, ok? Bom, em radiografias, né, é possível localizar algumas doenças pulmonares. Então, a atelectasia é possível identificar,
a bronquiectasia e os cânceres, né? Então, são doenças que a gente consegue encontrar ali pelo raio-x, sem precisar fazer um exame como tomografia ou ressonância, tá ok? Bom, algumas infecções, tá? Principalmente a tuberculose, elas são causadas por bactérias, tá? Então, a tuberculose é uma doença pulmonar, que é também uma doença transmissível, ok? Então, o tuberculoso pode contaminar outras pessoas, tá? Por quê? Porque essa doença é causada por uma bactéria. Essa bactéria é a bactéria MTB, tá? E esses pacientes necessitam de tratamentos especiais, principalmente quando a gente busca ir por clínicas de tuberculose, nós vamos notar que elas são normalmente em locais altos e frios, né? Então, quando a gente pega aí a cidade de Campos do Jordão, Monte Verde, tá? Que são cidades que estão em locais altos e o clima é um pouco mais frio, essas regiões costumam ter muitas clínicas para tuberculose, tá? A pneumonia, ela se dá ali no saco alveolar, tá ok? É uma inflamação dessa região, dentro do saco alveolar. Então, a bronquite é uma inflamação nos brônquios, a bronquiolite nos bronquíolos e a pneumonia no saco alveolar, tranquilo? Ele se enche de líquido ali e enchendo ele de líquido, o ar não chega até essa região, que justamente é onde é feita a troca gasosa, tá? Então, a pneumonia ela vai interromper essa troca gasosa por conta de líquidos no pulmão. Beleza? Beleza. Legal. Ok. Deixa eu pensar. Bom, saturação por oxigênio. Quando a gente estudar mais para frente a parte de saturação, nós vamos perceber assim que os níveis de saturação de um paciente, né, de uma vítima, eles devem estar bem próximos dos 100%, tá? Então, vocês vão ouvir muito assim, ó, saturação por oxigênio, 100%, 95%, 90%, né? Ah, tá 80%. Mas, vamos lá. Qual é a porcentagem de oxigênio que nós temos no ar atmosférico? Vocês lembram? Vamos lá, porcentagem de oxigênio no ar atmosférico. Vamos lá, galerinha do espaço confinado aí. Maciel, Bianca, ninguém chuta? Ninguém lembra? É 21? Eu não lembro. 21 é didático. A essa altura do campeonato, seu 06, o senhor andando sem bandoleira? Então, 20,9, ok? 20,9 é a porcentagem de oxigênio no ar atmosférico, tá? Então a gente tem que lembrar bem dessa porcentagem. Tá no nosso dia a dia da segurança do trabalho, hein? Os senhores vão liberar espaço confinado, vão fazer avaliações ambientais e a gente tem que ter esse conhecimento sedimentado, tá? Então 20,9 é a porcentagem de oxigênio no ar, no ar limpo, né? No ar que não esteja contaminado. Bom, se o ar tem 20,9, mas vamos arredondar para 21 aí, só por conta de cálculos matemáticos aí, tá? Então, se o ar tem 21%, né? Como é possível alguém fazer a aferição ali no sangue de uma pessoa e falar assim, ó, tem 100% de saturação? Não fica meio estranho isso daí? Se só tem 21% de oxigênio no ar, como é que tem 100% de sangue, de oxigênio no sangue da pessoa? E agora? O sangue acumula oxigênio? Tem mais oxigênio lá no sangue do que no ar atmosférico? Então, vamos à resposta. O meu sangue, ele transporta vários nutrientes e gases, tá? A função do sangue é não só
equilibrar a temperatura do corpo, mas também fazer a parte de nutrição das células e respiração celular também, tá? O nosso sangue, se a gente começar a dividir ali as suas partes e começar a ampliar, né, aumentar ali no microscópio, nós vamos chegar a uma partícula chamada hemoglobina, ok? A hemoglobina, ela está dentro da hemácia, então nós temos as hemácias, dentro da hemácia ali tem a hemoglobina, tá? A hemoglobina, a função dela é o transporte gasoso, é ela que transporta o dióxido de carbono e também quem transporta o oxigênio, tá? A hemoglobina, ela possui cada hemoglobina ela tem ali 4 ligações de ferro, né? Ela tem 4 bracinhos ali, tá? de ferro. Essa substância é o ferro que possibilita que a hemoglobina transporte oxigênio ou dióxido de carbono, tá? Quando nós fazemos a aferição no sangue arterial, que é o sangue representado em vermelho, tá? E nós encontramos ali um resultado próximo de 100%, significa que essas hemoglobinas estão transportando 100% da sua capacidade, ok? Então, ela está com todas as suas ligações ali livres, né? Possibilitando um transporte adequado de oxigênio. Se essas hemoglobinas, por algum problema, elas estão carregando menos oxigênio do que o normal, tá? Significa que alguma coisa está acontecendo no sistema respiratório dessa pessoa, tá? E está tendo uma defasagem na absorção de oxigênio. Então, vamos a alguns exemplos. Um gás contaminante, tá? Pode invadir o corpo dessa vítima, se ligar nas hemoglobinas e diminuir a capacidade de transporte de oxigênio dessa hemoglobina, tá, ok? Ou então, alguma doença respiratória que a pessoa possui, né, está dificultando a passagem de ar, ela não respira no volume de ar que deveria respirar, né? Então, um adulto saudável, o volume pulmonar dele é bem próximo dos 6 litros de ar, tá? Então, por algum motivo, ele não consegue preencher esses 6 litros de ar. Ele está respirando, tem uma respiração dificultosa ali, tá? Isso aí pode comprometer na saturação do paciente. Mas outras coisas também podem comprometer na saturação. Por exemplo, anemia. Uma pessoa que possui anemia, ela tem déficit de ferro na sua nutrição, ali no seu sangue, tá? Como ela tem menos ferro, as hemoglobinas vão perdendo a capacidade de absorção de oxigênio. Tá ok? Então, saturação é a quantidade de oxigênio diluído no nosso sangue. Quais são os níveis de saturação que nós temos que observar? Então, um paciente saudável tem que estar entre 95% e 100%. Tá? Intercorrências leves, né? Então, de 90% a 94%, eu vou dizer que o paciente ele ainda está numa condição aceitável, tá? Mas ele necessita de algum auxílio. Agora, quando ela for inferior a 90, né? Então, igual ou menor a 89, já são casos mais graves, ok? E aí, os procedimentos que nós vamos utilizar serão diferenciados, né? A assistência ventilatória vai ser uma assistência mais intensa. Hipóxia. Hipóxia é quando nós percebemos que existe baixa quantidade de oxigênio no sangue dos nossos pacientes ou vítimas, tá? E por que eu diferencio aí paciente e vítima? Então, vamos lá. Vítima é a pessoa que está no local de acidente, né? Eu estou retirando ela aí de um acidente ou um caso clínico e vou transportá-la para o hospital. Dentro do hospital, ela agora será paciente, tá? Então, vítima no local do acidente durante o transporte
e paciente em ambiente hospitalar. Como que é medida essa saturação? É um aparelhozinho? Isso, nós temos duas formas de medir a saturação. A primeira é pelo oxímetro de pulso, tá? Então, eu vou voltar aqui algumas imagens. Existe esse equipamento aí que ele vai medir essa saturação. Como que ele faz essa medição? Ele dispara um feixe de luz, tá? E esse feixe de luz, ele vai passar pelo dedo e vai ser coletado do outro lado do equipamento, né? Então, de um lado dispara o feixe de luz. Usar de hospital. Desculpa, não ouvi. Isso aí usa muito em hospital também. Existem dois modelos, né? Esse é o mais simples que tem, tá bom? Existem modelos mais precisos, tá? Com uma leitura mais aproximada da realidade, tá? Esse de dedo aí, ele tem algumas variações que às vezes pode te enganar um pouco. Então, vamos lá. Dentro desse equipamento, né, onde a pessoa está encaixando o dedo ali, a área desse equipamento é chamada de probe, tá bom? A probe, ela tem que estar sempre bem higienizada e limpa, tá? Por quê? Porque o equipamento vai emitir um feixe de luz de um lado e coletar a luz do outro, tá? Lembra que eu falei que nas representações gráficas ali, nós vemos que o sangue venoso é representado em azul e o sangue arterial em vermelho, tá? E essa diferença de cor, ela realmente existe no nosso corpo, tá? Quando eu noto uma vítima que tem uma hemorragia, né? E aquela hemorragia, eu estou notando a saída de um sangue escuro, né? Um sangue com aparência assim, um vermelho mais escuro, mais opaco, eu sei que aquele sangue é um sangue venoso, ok? Ele está rico em dióxido de carbono. Quando o sangue que extravasa do corpo da nossa vítima ali é um sangue vermelho mais vivo, um vermelho claro, né? É um sangue arterial. E ele é mais claro por conta da presença, né, da maior quantidade de oxigênio, tá? Então, essas diferenças de cor é o que o equipamento está procurando. Então, ele vai emitir o feixe de luz e vai coletar a faixa de cor que está chegando do outro lado. Por essa faixa de cor, ele consegue estabelecer a porcentagem de oxigênio que existe nas hemoglobinas, tá ok? Essa é a primeira forma de se fazer essa avaliação. Lembrando o seguinte, junto com esse equipamento aí, alguns acessórios devem ser transportados. Por exemplo, acetona, tá? E por que acetona? Se nós tivermos ali uma vítima, né, e hoje em dia não dá para falar que é só mulher, né? Se nós tivermos uma vítima com as unhas pintadas, tá? Nós devemos remover o esmalte antes de fazer a aferição, tá bom? Porque o esmalte vai atrapalhar a passagem dessa luz e vai te dar uma leitura errada do que realmente está acontecendo, tá? Se a vítima, por exemplo, nós retiramos ela de um espaço confinado e lá dentro, né, ela teve contato com muita graxa, óleo, e as mãos estão sujas dessa substância, eu tenho que limpar a área, né, o dedo lá que eu escolhi para fazer a aferição, nós temos que limpar ele para que o equipamento faça uma boa leitura também, tá? Se eu retirei a vítima de um incêndio e ela está cheia de foligem, também vou ter que limpar a área onde eu vou fazer a aferição, tá bom? Uma outra... Ok, mas é comum ter isso? Tipo, na empresa, assim, no kit de emergência? Normalmente você vai encontrar no ambulatório, tá? Nos kits de emergência, Ok. né, é mais difícil. Mas é um item, se a empresa tem condições de adquirir, é um item que a gente aconselha, tá bom? Que você tenha. Por quê? Porque ele pode ser utilizado também em casos clínicos, tá? Muitos casos clínicos, eles vão apresentar ali dificuldade respiratória e a utilização de um oxímetro, ela já vai balizando o atendimento que o socorrista vai prestar, tá bom? Sempre que nós tivermos um paciente ou uma vítima ali com a sua defasagem de saturação por oxigênio,
é primordial que a gente ofereça o quê? Uma oxigenoterapia, né? Que a gente ofereça oxigênio para essa vítima. Então, se a empresa dispõe de cilindros de oxigênio hospitalar, aí pode ser ministrado oxigênio para a vítima até a chegada do socorro, tá ok? Então, uma outra forma, né? Eu falei que existem duas formas de avaliar ali, de fazer a medição da oximetria, tá? Uma outra forma é pela coleta de sangue, tá? Então, você faz a coletagem de sangue arterial para fazer a medição da oximetria da vítima. Só que essa coletagem arterial, ela é feita normalmente muito próximo do punho, né? Retirado da mão, né? Então, tem uma área específica ali onde o enfermeiro ou a enfermeira vai fazer a coleta desse sangue, né? E essa avaliação não é imediata, tá? Eu vou ter que mandar esse sangue para o laboratório e é através do exame do sangue, né, um exame laboratorial, que vai ser dada a oximetria da vítima, tá bom? Essa oximetria do sangue arterial, ela é muito mais precisa que o equipamento externo, né, que o oxímetro, mas ela é mais difícil, mais demorada de ser feita. Então, em locais de acidente, sempre vai ser o quê? O equipamento, tá bom? Ok. Bom, como é que ocorre a hematose dentro dos nossos pulmões, né? Então, aqui nós temos a representação de dois alvéolos, né? O alvéolo, ele é um saquinho que está vazio ali, só tem ar lá dentro, tá bom? E do lado de fora, nós temos esses vasos sanguíneos, né? Notem que quando a gente olha no meio dessas células, né? A gente percebe que de um lado está vindo sangue azul, né? Ele passa por esses vasos sanguíneos bem mais finos aqui, tá? E do outro lado ele já sai vermelho. Então, o que está acontecendo aqui? O sangue chegou carregado de dióxido de carbono. Ao passar por esses vasos sanguíneos bem fininhos, tá? Ele passa a ser vermelho. O que aconteceu aqui? Foi nesse espaço que ele liberou o dióxido de carbono e coletou o oxigênio que está no ar dentro, né, no ar respirável, dentro desse saco aqui que é o alvéolo. Tranquilo? Essa é a hematose. Bom, se a nossa vítima está num ambiente que está rico, né, está contaminado por um gás asfixiante, o que vai acontecer aqui dentro do pulmão? Os gases asfixiantes não são absorvidos pelo nosso sistema respiratório. Então, digamos que a pessoa está respirando aqui nitrogênio, né? Ela está no ambiente que foi um espaço confinado, nós fizemos a inertização dele com o nitrogênio e houve uma falha na ventilação. E nós colocamos nosso trabalhador lá dentro. E ele está agora dentro daquela nuvem de nitrogênio, né? E respirando aquele gás. Então, tem 100% de nitrogênio no ar. O nitrogênio, por exemplo, quando chegar aqui dentro do alvéolo, né? Quando o sangue que está passando por dentro desses vasos aqui, a hora que ele está passando aqui, ele não encontra o oxigênio. Como ele não encontra o oxigênio, as hemácias agora elas vão, né, a hemoglobina ela vai passar direto e não vai coletar o nitrogênio, ok? Então o nitrogênio não vai ser carregado para o interior da nossa corrente sanguínea. Ele simplesmente vai ocupar o lugar do ar atmosférico, tá? E não haverá troca gasosa aqui. Então o nitrogênio não será absorvido, tá? Agora, e se for um gás tóxico, né? Como o dióxido, como o monóxido de carbono. Então, o nosso corpo gera dióxido de carbono, que é o CO2, tá? Motores a combustão, principalmente os que utilizam derivados de petróleo, tá? Eles liberam muito monóxido de carbono no ar, tá? O monóxido de carbono é uma molécula instável. Ela quer se estabilizar e precisa se ligar a outras moléculas. Então, o monóxido de carbono, quando sai para a atmosfera, ele sai procurando alguém para se ligar ali e se estabilizar eletricamente, tá? Se nós inalarmos o monóxido de carbono,
quando ele entra na nossa corrente sanguínea, né? Quando ele chega aqui dentro do alvéolo, a hemoglobina, ela está liberando dióxido de carbono, né? E a função da hemoglobina é o quê? Liberar o dióxido de carbono e coletar o oxigênio. Mas como ela encontrou o monóxido aqui dentro, mesmo que em pequenas quantidades, o monóxido ele vai se ligar à hemoglobina e vai transformar aquela hemoglobina numa substância chamada carboxihemoglobina. Toda vez que uma molécula de monóxido de carbono se ligar a uma molécula de hemoglobina e transformar aquela molécula de hemoglobina para carboxihemoglobina, essa substância nunca mais voltará ao normal, tá? Então a hemoglobina nunca mais vai conseguir se livrar daquele monóxido de carbono, tá? E aí, quanto mais monóxido eu vou respirando, maior é a quantidade de carboxihemoglobina no meu sangue, tá? Eu vou perdendo a capacidade de transporte de oxigênio. Então, as hemoglobinas que eu vou perdendo para o monóxido, tá? Elas vão se perdendo aí. Eu vou tendo uma diminuição na quantidade de hemoglobinas, tá? O que é que vai acontecer? Como essa carboxihemoglobina não transporta mais oxigênio, quando ela chegar nos níveis celulares, que é onde ela deveria entregar oxigênio para a célula, coletar o dióxido de carbono e trazer aqui para o pulmão de novo, tá? Ela vai passar direto pela célula. E a célula, que estava carregada de dióxido de carbono, não consegue eliminar esse gás. E aí eu começo a ter morte celular por conta da contaminação de monóxido de carbono. Perfeito? Então, essa é a diferença de ação dos gases tóxicos para os gases asfixiantes. Então, repetindo, os gases asfixiantes não são absorvidos pela hemoglobina. Os gases tóxicos são absorvidos pela hemoglobina e vão causar efeitos de envenenamento no nosso corpo. Perfeito? Tranquilo? Alguma dúvida? Se o nitrogênio for menor que 78%, vai interferir? Não, nós estamos respirando nitrogênio nesse momento. O ar atmosférico possui 78% de nitrogênio. Então, sim, mas se tiver mais... Se for menor. Então, não, menor não tem problema. Ó, nós estamos respirando 78% de nitrogênio nesse momento. Então, não tem problema. Por quê? Porque esses 20,9 de oxigênio que está misturado nessa composição do ar atmosférico, ele é o suficiente para manter a nossa vida. Tá? Quando nós inalamos o ar atmosférico, né, ele tem aquele ar que nós estamos inalando, tem 20,9 de oxigênio. Quando nós fazemos a expiração, nós estamos devolvendo em torno de 16, 17% de oxigênio, tá? Então, a gente não utiliza todos os 21%, perfeito? A gente utiliza uma quantidade menor. Mas o que acontece? Se eu estou num ambiente onde a porcentagem de oxigênio vai caindo cada vez mais, significa que outro gás está ocupando o lugar desse oxigênio. Pode ser um gás asfixiante ou pode ser um gás tóxico, tá ok? Se for um gás asfixiante, quanto maior a presença dele, tá? Então, por exemplo, eu estou dentro de um espaço confinado onde tem 18% de oxigênio, por conta do excesso de nitrogênio que tem ali dentro, tá? A minha capacidade de respiração ela vai diminuindo. Eu vou inalando aquele ar com menos oxigênio e algumas alterações clínicas começam a aparecer, ok? Então, confusão mental, agressividade, tontura, tá bom? E quanto menos oxigênio vai tendo no ar, maiores vão sendo as consequências, tá? Beleza? Beleza. Ok. Bom, a hematose, né? Que é essa troca gasosa. O nosso sangue, né? 5% do oxigênio que está sendo transportado no sangue está sendo carregado pelo plasma, tá? Já a grande maioria, os 95% de oxigênio que nós estamos transportando no sangue, são carregados pela hemoglobina, tá? Quando a hemoglobina está transportando oxigênio, ela recebe o nome de oxihemoglobina, perfeito?
E aí essa hemoglobina está viajando pelo nosso corpo, ela está passeando ali dentro da nossa corrente sanguínea, tá? Quando ela encontra uma célula, né, que está carregada de dióxido de carbono, ela recolhe o dióxido de carbono dessa célula e entrega oxigênio para ela, tá ok? E aí esse dióxido de carbono que está no nosso sangue, ele vai se dividir em 3 porções diferentes lá no sangue para chegar no pulmão, tá? Então, 5% desse dióxido de carbono estará no plasma, 20% nas hemoglobinas, que elas serão chamadas de carbaminohemoglobina, tá? E 70% desse dióxido de carbono vai se combinar com o meu sangue e se transformar em bicarbonato, tá? Em um bicarbonato. Qual a importância dessa informação? Vamos lá. Vocês lembram que eu falei que quem comanda a nossa respiração é o sistema nervoso central, ou seja, não são movimentos involuntários? Então eu não preciso ficar pensando para respirar, né? O nosso cérebro, ele comanda o nosso corpo como se fosse uma bateria. Ele manda impulsos elétricos para o nosso corpo, para que os órgãos possam funcionar, tá? Então, toda vez que eu preciso respirar, o meu cérebro manda um impulso elétrico ali para o diafragma, falando para o diafragma: contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. É isso que o meu corpo está fazendo, ele está mandando esses impulsos elétricos, ok? E onde são gerados esses impulsos elétricos? Dentro do cérebro, nós temos a sinapse, né? O que são as sinapses? Quando um neurônio se comunica com o outro. Então, quando há comunicação entre um neurônio e outro, tá? É gerada uma carga elétrica. Essa carga elétrica é mandada ali para o órgão. Então, eu tenho a sinapse do meu sistema nervoso central que estão mandando as correntes elétricas ali para todas as funções involuntárias do meu corpo, né? Então, a respiração, ela ocorre por isso. Só que, para que o meu sistema nervoso central ele possa disparar, né, um sinal elétrico pedindo para o diafragma contrair, ele tem que estar balizado em alguma coisa. Tá? Ele tem que coletar informação de algum lugar onde vai estar falando assim, ó, você tem que respirar mais rápido, ou você tem que respirar mais devagar, ou não precisa respirar nesse momento, tá? Então, alguma coisa precisa dar esse start, né, pro sistema nervoso central. Legal. O que vocês acham que acontece? Vocês acham que o meu cérebro ele monitora a quantidade de oxigênio, né? E toda vez que a quantidade de oxigênio diminui, o cérebro manda esse impulso elétrico? E aí? Vocês acham que é assim que funciona ou é de outra forma? Vocês entenderam a pergunta? Ô, professor, porque assim, eu penso que o organismo ele é aquela engrenagem, vai funcionando ali. Ok. Se algum sistema respiratório, que seja, ele começa a dar algum sinal de problema, o corpo vai disparar algum sinal mostrando que está tendo alguma falha nessas trocas gasosas, Isso, nessa comunicação aí. O nome disso é homeostase, tá? O que é Isso. homeostase? O nosso corpo, ele tende a trabalhar em equilíbrio. É o Então, funcionamento, né? Equilíbrio. quando alguma coisa foge do equilíbrio normal, o corpo tenta se adaptar àquela diferença que está ocorrendo, né? Para que ele restabeleça a homeostase, tá? Então, por exemplo, É um mecanismo de defesa. Isso. Então, por exemplo, você está andando, tá? Você está andando na calçada de boa, tá lá, sem pressa. Aí você olha para trás e vê o busão chegando. E você sabe que se você perder o busão, vai demorar 45 minutos para o próximo. Então, o que você faz? Você dá aquele pique para chegar no ponto, né? Legal. Quando você der esse pique, você vai respirar na mesma velocidade ou a sua frequência respiratória tem que ser mais rápida para suprir
aquela defasagem de oxigênio no sangue. Porque se Aumentou você já. porque no momento que você corre, o teu corpo vai gastar mais energia. Gastando energia, como que eu faço para retirar a energia da célula? Eu tenho que quebrar algumas moléculas ali, eu tenho que fazer uma transformação química, tá? Para retirar essa energia para os músculos. Esse gasto de energia consome muito oxigênio e gera muito dióxido de carbono, tá? Então a minha respiração tem que aumentar porque o meu sangue ele está com uma quantidade de dióxido de carbono elevada agora. Eu estou gastando energia, eu estou consumindo mais oxigênio, então eu preciso repor esse oxigênio. Como eu não consigo aumentar o volume do meu pulmão, que é um volume limitado, por exemplo, se o meu pulmão pudesse aumentar de 6 litros para 12, eu poderia aumentar o tamanho do pulmão e não precisava aumentar a frequência respiratória. Mas como o tamanho do pulmão é fixo, eu tenho que fazer o que então? Aumentar o ritmo de respiração para repor esse oxigênio que está faltando agora. Tá? Mas como que o meu corpo percebe essa diferença? Como que ele sabe qual a frequência que eu tenho que respirar? Tá? Então, o nosso corpo ele não tem um sensor de oxigênio. O meu corpo não consegue perceber a quantidade de oxigênio que existe na corrente sanguínea. Ele consegue perceber o quê? A quantidade de dióxido de carbono. Tá? Então, é pela quantidade de dióxido de carbono que o meu sistema nervoso central vai dar o comando para respirar naquele momento. Tá? E como que ele faz essa medição? É pelo pH do sangue. Tá? Então, vamos lá. Como que ele percebe pelo pH? Por conta do bicarbonato de sódio, tá? Por conta desse bicarbonato. Esse bicarbonato, só um minutinho aqui. É o acidose e alcalose, professor, é isso? Isso, então. Só estava Dá mais ácido. só estava resolvendo um negocinho aqui. Então, o bicarbonato, ele é uma base, ok? Por ser base, né, então nós sabemos que duas coisas podem alterar o nosso pH, né? O pH da água, o pH de alguma bebida, né? O pH de uma substância química. Então, nós temos os ácidos e as bases, ok? O bicarbonato é uma base, tá? E ele em excesso, ele altera o pH do nosso sangue. Então, é pelo pH, né? Então é pela acidez ali do nosso sangue que o meu corpo consegue perceber se eu tenho excesso de dióxido de carbono ou não, tá? Então, os comandos para a respiração vão partir do meu cérebro por conta desse excesso de bicarbonato, tá? Então, é por aí que o meu corpo consegue perceber a necessidade de respirar. Vamos a alguns problemas que podem acontecer aqui, tá? Muitas pessoas que ingressam no curso de mergulho, por exemplo, elas aprendem uma técnica de hiperventilação, tá? O que é a hiperventilação? É uma respiração, é um método de respiração que eu realizo, né, para diminuir a quantidade de dióxido de carbono no meu sangue, né? Eu vou chapar, eu quero aproveitar o máximo de oxigênio que eu puder na minha corrente sanguínea para que eu possa realizar um mergulho sem equipamento, tá? Então, existem campeonatos de apneia, né? Então, existem vários tipos de campeonatos de apneia. Tem os campeonatos por tempo de mergulho, tem campeonatos por profundidade que a pessoa pode chegar, né? Qual que é o nome do apneia. processo dessa apneia? Não, hiperventilação. Ah, tá. Tá? Então, eu vou fazer uma Hiperventilação hiperventilação. é o processo, né? É o processo para que eu consiga. Isso. É pela hiperventilação que eu garanto uma melhor apneia. E o que é a apneia? É um tempo que eu vou ficar sem respirar. Tá? Então, eu vou ficar um tempo sem respirar. Para que eu fique um tempo maior, eu preciso deixar o meu corpo em condições para aguentar esse tempo que eu vou ficar sem respirar. Tá?
Então, existe uma técnica para fazer isso. Mas também existem alguns problemas de saúde, né, que provocam hiperventilação na nossa vítima, tá? E essa hiperventilação numa vítima pode ocasionar alguns problemas. Porque, vamos lá, se o meu corpo ele está buscando pelo pH do sangue para gerar o impulso elétrico para respirar, quando eu exagero na hiperventilação e esse nível de bicarbonato cai drasticamente, o que o meu sistema nervoso central vai pensar? Bom, se não tem bicarbonato, não precisa respirar. E ele não envia mais o comando de respiração. Então, uma vítima que tem algum problema, crise de pânico, ou está em estado de choque, algum problema que faça com que ela respire numa velocidade muito maior do que a normal, tá? Pode ser que haja, né, no corpo daquela vítima uma queda muito grande de bicarbonato, tá? Essa acidez aí ela vai se modificar, o pH vai modificar, e o corpo vai entender como não precisa respirar. E a vítima entra em parada respiratória por conta dessa hiperventilação, tá? Vocês já viram, conhecem alguém, ou já viram na televisão, aquela pessoa que quando entra em crise de pânico, ela começa a respirar dentro de um saquinho plástico, ou dentro de um saquinho de papel? Já viram essa cena? Sim. Já. Isso. O que está acontecendo ali? É uma pessoa que ela tem problema de crise de pânico, né? E constantemente ela entra em hiperventilação. Como ela está hiperventilando, o que ela faz? Ela respira dentro do saquinho. Ela respirando dentro do saquinho, ela vai estar respirando um ar contaminado com muito dióxido de carbono. Então, ela vai manter o nível de dióxido de carbono do sangue dela, ok? Fazendo com que o SNC não se confunda e não provoque uma parada respiratória nela. Então, é por isso que ela está respirando naquele saquinho, para manter o nível de bicarbonato no seu sangue. Perfeito? Ok. Vamos lá. Então, Professor, opa, pode falar. SNC, Sistema Nervoso Central, né? Sistema nervoso central. professor, e para mergulhadores, existe algum risco disso acontecer? Então, desde que seja controlado, né, o mergulhador ele tem que passar por um treinamento específico para isso, tá? Por quê? Não é só a hiperventilação que vai auxiliar, né, que vai aumentar o tempo de apneia do mergulhador. Eu vou voltar algumas imagens aqui para a gente entender isso daí. Vamos lá. Vocês estão vendo que a representação do pulmão aqui, ela está de forma bem colorida? E que o pulmão, Sim. isso, e que o pulmão é dividido em lóbulo, né? Então vamos pegar o direito aqui, ó, lóbulo superior, lóbulo inferior e lóbulo médio, tá? Já o pulmão esquerdo, lóbulo superior, lóbulo inferior, tá? Vocês podem não perceber, mas nós adultos, nós temos uma respiração errada. O bebezinho respira certo. Ele respira, ele faz um movimento respiratório abdominal. Ou seja, ele expande muito mais o abdômen na hora de respirar, né? E ele aproveita todas as áreas do pulmão, né? Então, quando nós realizamos a respiração abdominal, eu consigo fazer a troca de todo o ar que está dentro do pulmão. Mas por questões de comodidade e preguiça, né, o adulto ele vai perdendo esse reflexo e ele quer fazer o que é mais fácil. E nós fazemos a respiração torácica, né? Então, nós fazemos uma respiração onde nós aproveitamos apenas as áreas superiores do pulmão, né? Então, a área superior, um pouquinho ali da área média. Então, quando um mergulhador profissional ele vai realizar um exercício de apneia,
ele precisa limpar os seus pulmões. Como é limpar o pulmão? Ele precisa trocar esse ar sujo, esse ar contaminado que está na base do pulmão, tá? Então ele faz um exercício de respiração abdominal, onde ele vai aumentar o tempo de inspiração e ele vai começar a encher por partes. Então ele começa a encher primeiro a parte bem inferior do abdômen, né? Com isso ele está enchendo essa parte mais baixa do pulmão aqui. Aí ele começa a encher a parte média, enche a parte total, a parte superior, né? E por último, lá no finalzinho, ele até levanta a cabeça para caber um pouquinho mais de ar ali, nas cavidades do trato superior, tá? Então ele aproveita todo o espaço. Depois que ele faz isso, ele vai soltar todo esse ar. Então ele solta a primeira parte de cima, solta a parte média e depois solta a parte inferior. Isso não é fácil de fazer, requer muito treino e prática, né, para que você consiga realizar esses exercícios aqui. Então, depois que ele faz um tempo de exercício, né, limpando todo esse ar, então aproveitando a parte inferior, a parte média, a parte superior, né, depois disso é que ele vai fazer a hiperventilação e mergulhar. Tá? Então, ele precisa primeiro limpar os pulmões, porque se ele simplesmente hiperventilar, ele só vai trocar o ar da parte superior. Então, ele faz a troca, né, desse ar completamente, já com os pulmões totalmente limpos, ele faz a hiperventilação e mergulha agora. Entenderam? E aí, esse cara consegue chegar aí, dependendo da... Existem alguns atletas que chegam próximos dos 7, 8 minutos sem respirar. Já Você fez isso aí, consegue? professor? Eu ia perguntar isso. Já fez isso aí, professor? O meu recorde foram quase 3 minutos. Mas quando eu estava fazendo o curso de mergulho, né? Então, hoje, se eu Você era jovem, né? Também, né? Porra! Vários fatores influenciam aí, né? Por exemplo, por conta do acidente que eu tive em 2016, eu tive eu tenho uma perda considerável de alvéolos, né? Então eu tive atelectasia e bronquiectasia. Já compromete um pouco, né? Então, a minha saturação é normal. A minha saturação é normal. Mas, às vezes, quando eu faço algum exercício mais intenso, às vezes, não é sempre, tá? Mas às vezes ocorre o quê? Sangramento pulmonar, tá? Porque o meu brônquio, ele tá bem próximo a uma veia, uma artériazinha lá, e aí essa artéria rasga e acaba sangrando, tá? Mas, por exemplo, a minha saturação é normal. Eu não tenho diminuição da saturação. Mas em algumas situações, por conta dessas doenças pulmonares, tá? Eu tenho um outro problema chamado hemoptise, que é o sangramento pulmonar. Então, algumas doenças pulmonares podem comprometer essa apneia do mergulhador, tá? A idade, ela pouco influencia nisso. Por quê? Porque quando você vê muito no litoral aí, aquele tiozão que sempre foi caiçara e sempre mergulhou, né? Não é a idade que está atrapalhando ele mergulhar, né? Assim, não é a capacidade pulmonar, mas ele começa a ter dificuldades por conta da musculatura, que já não é mais a mesma, né? Então ele tem outros problemas, mas a capacidade... Mas de vez em quando dá para dar umas mergulhadas, né? Dá, mas a capacidade pulmonar dele é a mesma ainda. É a mesma. Tranquilo? Bora. Beleza. Então, homeostase, como nós conversamos agora há pouco, é quando o corpo ele tende sempre a trabalhar em equilíbrio, tá? E esse equilíbrio que nós estamos falando é em tudo, tá bom? Então, por exemplo, a nossa respiração, né? Ela está trabalhando para o equilíbrio de oxigênio dentro do sangue, né? Para permitir ali a respiração celular, tá? Mas o sangue, ele essa não é a única função dele, tá? O sangue também tem a função de transportar toda a parte nutricional, né? Então, quando nós ingerimos os alimentos, né, esses nutrientes, eles vão para ser transportados pelo sangue para o resto do corpo também, tá? Essa homeostase também está ligado que, por exemplo,
digamos que, pô, acordei meio zoado de gripe, né? Vou tomar vitamina C. Vou tomar vitamina C, mas por uma crendice lá, eu acho que se eu tomar muita vitamina C, eu vou sarar mais rápido, né? E ao invés de colocar uma pastilha efervescente no copo, eu jogo 10 pastilhas lá e tomo as 10 pastilhas de vitamina C. Quando eu faço a ingestão dessa vitamina, ela vai passar pelo meu estômago e o estômago, muita gente acredita que ele é ele que faz a absorção dos nutrientes. É engano de vocês, tá? O estômago ele apenas quebra o alimento e manda para o intestino. Lá no intestino tem uma área chamada jejuno, e é o jejuno que vai permitir a entrada dessas substâncias benéficas para o corpo na corrente sanguínea, tá? Então, o que for benéfico, ele permite a entrada, o que não presta para o nosso corpo, passa direto e vai virar fezes, tá? Então, o jejuno está recolhendo essa vitamina C que eu tomei. Só que eu tomei essa vitamina C em grande excesso, tá? E ela vai entrar na minha corrente sanguínea. Como entrou muita vitamina, tá? E excesso de vitamina também pode causar algum mal, então o meu corpo tem que eliminar essa vitamina. E vai eliminar por onde? Pelos rins, tá? Então parte dessa vitamina, então tudo que é bom, né? Mas está em excesso no nosso corpo, vai ser eliminado de duas formas: ou pela urina, ou pelo suor, tá? Então a urina e o suor, elas estão expulsando do meu corpo coisas que são boas, mas estão em excesso, tá? Já as fezes tá eliminando do meu corpo aquele alimento que eu absorvi, mas parte dele, nem tudo ali presta para o corpo humano. Então está passando direto para virar fezes, ok? Então essa é outra forma de manter o equilíbrio aí, perfeito? Outra função do sangue também é regular a temperatura do corpo. Quando nós estamos muito quente, a função do sangue é o quê? É ajudar no resfriamento do corpo, né? Como se fosse um radiador ali. E quando nós estamos em temperaturas muito baixas, tá? O sangue também agora tem a função do quê? De aquecer o nosso corpo e tentar regular aquela temperatura corporal. Tranquilo? Por exemplo, Ok. uma pessoa que foi pega de surpresa e está num frio muito intenso, né? Notem que as pontas dos dedos, né, os pés, eles são os primeiros a sentir esse frio, né? Os sintomas de congelamento. Por quê? Porque o corpo, para se defender, ele vai pegar a maior massa sanguínea possível e vai direcionar para os órgãos vitais. Então, o coração, o pulmão, o cérebro, tá? Os órgãos vitais, eles vão ser beneficiados pela maior quantidade de sangue, porque o corpo quer se manter vivo, tá? Então, ele vai sacrificar quem? Ele vai sacrificar as extremidades. Então, ele abre mão das extremidades, que são, né, as mãos e os pés, para aquecer a parte central do nosso corpo, né? Então, o corpo está sempre buscando esse equilíbrio, tá? Para se manter em funcionamento. Beleza? Então, hoje foi aí o nosso sistema respiratório. Amanhã a gente entra no sistema circulatório. Alguma dúvida por hoje? Tranquilo. Ô, professor, um cara Tranquilo. bem treinado aí de apneia, ele fica quanto tempo sem respirar no mergulho? Mano, Você já viu aí? Então, Eu já vi, gente, 20 minutos, assim. Uma Ô, vez eu louco, tava velho. vendo no YouTube. mas aí já é um nível que poucos conseguem chegar, tá? Mas eu tenho amigos que moram na Baixada e eles praticam caça submarina. Tem um amigo meu que ele chega a ficar 6, 7 minutos. Caraca. Nossa, muito tempo. Sem equipamento nenhum. Sem equipamento. Porque na caça submarina você não pode Eu usar acho que equipamento. a mente influencia também, né? Ah, Isso. pode crer, Então, meu. mas por Tem exemplo, muito O nisso, né? pensamento. para que você consiga ter um tempo de apneia maior, não basta aprender as técnicas de respiração. A pessoa tem que aprender também a controlar o próprio batimento cardíaco, tá? Então, o mergulhador, ele vai reduzir o batimento cardíaco dele, tá? Para que ele tenha um gasto de energia menor. Então, por exemplo, o animal que mais sabe fazer isso, né?
por exemplo, o golfinho e as baleias, que eles respiram, eles têm que respirar o ar, né? Então eles respiram na superfície e descem a grandes profundidades. Em grandes profundidades, por exemplo, o coração de um golfinho chega a bater 2 vezes por minuto. Tá? Nossa. Já esses atletas de alta profundidade, né, de apneia, ele consegue reduzir ali o batimento dele para 15 por minuto, tá? Para que ele consiga ter um gasto de energia bem menor. Também é um puta controle do corpo, hein, mano? Tem que ter. Ó, quem pratica isso também são os atiradores de elite. O atirador de elite, ele controla a respiração, ele diminui a velocidade do batimento cardíaco, né, a frequência, porque o tiro de precisão, ele é dado nos intervalos do batimento. Ele não pode dar o tiro durante o batimento cardíaco, senão ele pode errar o alvo, tá? Então ele consegue controlar a respiração dele para disparar naquele momento de intervalo entre os batimentos. Yes. Beleza? É, meu. Então é isso aí, O bagulho galera. é louco. Falou, mano. Vamos encerrar por aqui. Muito obrigado pela presença de todos aí. Ô, Bianca, E joga amanhã a todo gente mundo na continua. piscina e fala, se vira aí, mano. Deus me livre. Não, Rodrigo, joga, se vira aí, mano. É verdade. Beleza, mano. Então, falou, galera. Um bom descanso a todos aí. Valeu. Falou.